Falar que um acordo abre caminho para a manutenção da desoneração da folha de pagamentos para os setores que mais empregam na economia. Pequenos municípios também devem ser beneficiados, como nos explica a Marília Ribeiro. O acordo sobre a desoneração da folha foi acertado em reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro também contou com as presenças do líder do governo, Randolfo Rodrigues, e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ao anunciar o acordo com o governo sobre a desoneração da folha de empresas e municípios, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a alíquota para a contribuição previdenciária das prefeituras de pequenas cidades será de 8%. A Confederação Nacional dos Municípios propôs um escalonamento da reoneração que começa em 8% em 2024, ampliando até 2027, quando fecha em 14%. A entidade diz que a medida proporcionaria uma economia de mais de 12 bilhões de reais ainda neste ano. Pacheco disse ainda que outras demandas dos prefeitos foram atendidas. Isso envolve basicamente a renegociação das dívidas previdenciárias, com o alongamento dessas dívidas, com redução do índice de indexador de juros e com limitação do pagamento da parcela na receita corrente líquida de cada município. É justamente essa reivindicação dos municípios que, nesse instante, não tem condição de pagar suas dívidas previdenciárias. Portanto, um novo programa para a quitação ao longo do tempo dessas dívidas previdenciárias de muitos municípios no Brasil, mais de 3 mil municípios no Brasil com esse problema. Os municípios também reivindicaram a solução em relação à limitação dos pagamentos de precatórios. Também há uma aceitação do governo federal, do ministro Fernando Haddad, em relação a esse tema, acatando que é a reivindicação dos municípios. E também relativamente a uma preocupação que os municípios têm, essa é uma discussão um pouco mais ampla em relação ao sistema previdenciário dos municípios. A partir do acordo, a desoneração da folha vai valer este ano, mas a partir do ano que vem, a reoneração gradual deverá ser discutida. E acreditamos muito também na sensibilidade do Supremo, na compreensão de que esse acordo acaba sendo muito bom para o Brasil, porque acaba garantindo empregos, permitindo a desoneração ao longo desse ano e previsibilidade da reoneração ao longo do tempo. E nesse ínter, obviamente, se discutindo uma forma mais ampla de fazer o financiamento da Previdência Social no Brasil, mas essa é uma discussão política ao longo do tempo. Por hora, fica resolvida a questão dos 17 setores em relação ao tema da desoneração. Pacheco afirmou que para 2024 essa é a decisão, mas que a partir de 2025 o governo fica responsável e o debate segue aberto. Pela decisão do ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal, que tinha derrubado a desoneração, empresas e prefeituras precisam recolher os valores devidos até segunda-feira. Com acordo, a Advocacia Geral da União pediu que o ministro suspenda os efeitos da liminar por 60 dias, como explicou o ministro Alexandre Padilha. Nós tivemos, depois das várias consultas, conversas, uma reunião hoje com o presidente Lula. O presidente Lula, eu, junto com o ministro Fernando Haddad, o ministro Rui Costa da Casa Civil, onde uma dessas decisões foi exatamente poder vir comunicar ao Senado a disposição do governo de fazer essa petição ao Supremo para que a mesma medida para os setores econômicos aconteça também para os municípios, ou seja, não exista reoneração neste ano de 2024. O ministro Cristiano Zanin deu prazo de 5 dias para que o Congresso Nacional se manifeste sobre o pedido do governo. A ideia é que, a partir de uma nova decisão do Supremo, será possível incluir a questão dos municípios no projeto que consolida o acordo sobre a desoneração das empresas. Eu vou alinhar amanhã com o ministro da AGU, Dr. Jorge Messias, a respeito do bom encaminhamento da AGU com o Congresso Nacional, para nós darmos segurança também ao Supremo Tribunal Federal de que esse é um amplo acordo federativo de interesse do Brasil, de interesse dos municípios, de interesse da União, de interesse das pessoas, e nós vamos fazer uma manifestação no Senado, tanto em relação do Congresso, tanto em relação aos 17 setores, quanto em relação aos municípios. Sob a relatoria do líder do governo, Jacques Wagner, o texto pode ser votado na semana que vem. Vamos então chamar os nossos comentaristas do dia para analisar essa notícia trazida pela Marília Ribeiro, Amanda Klein, Cristiano, só que hoje é o Vilela que está conosco. Um bom dia a vocês, boa sexta-feira. Começando sempre com você, né, Amanda? Quase 20 bilhões de reais em renúncia fiscal, levando-se em consideração a desoneração.
para esses 17 setores e também para esses pequenos municípios, segundo um cálculo aproximado aí do governo. E é bom a gente lembrar que, ao judicializar essas medidas aprovadas no Congresso Nacional, a equipe econômica disse que um dos principais argumentos para isso foi justamente o fato de não existir uma fonte de recursos para bancar esse gasto tributário. Ou seja, nos próximos dias a gente deve esperar uma formalização dessa fonte de receitas e, como disse o próprio Pacheco, fatalmente, em algum momento, o Congresso vai ter de se debruçar mais uma vez sobre essa questão previdenciária, né? É isso, Lívia. Bom dia a você, bom dia ao Vilela, ao Colombo, à nossa audiência. Eu acho que isso consolida principalmente uma visão, um modus operandi do governo, que é recorrer ao STF, o STF como tercios. Como o governo não tem maioria no Congresso, principalmente para temas mais espinhosos, ele tem que colocar o Supremo como se fosse um terceiro personagem. Ele recorreu ao Supremo, Cristiano Zanin segurou a decisão numa liminar, já havia 5 votos para derrubar completamente a desoneração, e aí o que você fez? O Congresso teve que sentar à mesa, foi obrigado a negociar sobre um tema que ele já havia decidido em plenário soberanamente, né, votado a favor da desoneração para os setores e para os municípios, inclusive já tinha derrubado o veto do presidente Lula. Então veja que essa estratégia do Haddad, do governo federal, acabou dando certo, você ficou lá no meio termo, é uma desoneração gradativa nos próximos anos, nesse primeiro ano de 2024 ela vai valer totalmente, tanto para empresas quanto para os 17 setores, com impacto de 17 bilhões de reais nos cofres públicos. Então primeiro é o Supremo Tribunal Federal como um ator político de recurso do governo que não tem maioria parlamentar. Eu acho que o segundo ponto é isso que o Rodrigo Pacheco falou. A história do debate sobre o financiamento previdenciário de municípios fica para depois, mas está sobre a mesa, e também os impostos pesadíssimos sobre a folha de pagamento no Brasil. Bom dia, Lívia, bom dia, Colombo e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, eu vejo que nós temos diante desse cenário uma falta de habilidade, de traquejo político para se tentar construir essa maioria. Não é recorrendo ao judiciário, sempre que necessário, que o governo vai construir uma relação saudável com o legislativo. Nesse ponto, inclusive, chama atenção, caso venha a ser confirmado esse acordo e esse sobrestamento da decisão por pelo menos 60 dias, até que seja formalizado esse acordo, eu vejo que até, inclusive, perde um pouco do próprio objeto, da própria lógica dessa ação direta de inconstitucionalidade. Porque uma determinada medida, ou ela é constitucional, ou é inconstitucional. Então, se era inconstitucional e se havia motivo para que se fosse concedido uma liminar, não é um acordo entre as partes que pode fazer com que aquela matéria passe a ser constitucional. Então eu vejo que nesse ponto acabou ficando um pouco descalibrado, não no âmbito do acordo político, que foi um acordo que acabou ficando bom para todo mundo, mas no âmbito das relações institucionais, e isso vai acabar cobrando um preço, cobrando um pedágio logo mais adiante.